Um dia, um gestor de Comex de uma grande indústria aqui de São Paulo estava indo trabalhar dirigindo o seu carro. Ele me contou que ele estava planejando o seu dia ali dirigindo e ele pensava em duas coisas principais. Ele tinha que escrever um claim que ele estava abrindo junto a um agente de carga. E também naquele dia ele teria uma reunião importante com um provedor-chave que ele tinha. Mas ele me contou que ao chegar ali no escritório, seu dia rapidamente começou a mudar. Por quê? Porque um analista o procurou dizendo que uma carga simplesmente havia sido extraviada. E pior, com uma companhia aérea, no caso a Air Canada, que eles haviam proibido o agente de carga de usar, estavam voltando a usar esse agente de carga naquele momento e novamente teve um problema. Passado ali algum tempinho que ele tomou as devidas providências, o que era cabido, o que dava para ele fazer, ele foi para uma reunião de produção diária que essa indústria tem. Nessa reunião ele estava um pouco tenso, porque havia uma carga que estava no limite para chegar e não parar a fábrica. Então ele era o centro das atenções naquela reunião, a pressão estava grande sobre ele, mas até então, torcendo para não acontecer nada com essa carga específica, estava tudo bem. Saindo, voltando dessa reunião, ele teve mais uma notícia ruim. Havia ali uma licença que foi negada e ele ia ter que ir até onde uma carga estava sendo desembaraçada para falar com o fiscal. Algo que às vezes acontece com alguns gestores de Comex. E ali foi-se a sua manhã, acabou voltando para a fábrica só um tanto depois do almoço. E para completar essa história real que ele me contou, quando ele chegou ele viu que tinha um engenheiro rodeando ali seu escritório, sua sala, e o engenheiro chegou para ele e disse algo mais ou menos assim: eu não entendo, é só colocar minha peça num avião lá na Europa e no dia seguinte pegar aqui no aeroporto mais próximo, é tão simples. Talvez você entenda bem os sentimentos que esse gestor de Comex estava passando com tudo isso. Um tanto de frustração, falta de reconhecimento, achando que poucas pessoas realmente entendem a sua função e a importância do seu trabalho. Quem trabalha com Comex sabe que Comex é bem isso mesmo, né? Correria, às vezes muita falta de reconhecimento e a complexidade envolvida nesse trabalho, realmente só quem está envolvido que sabe o que é isso. Então, baseado nisso tudo, com a nossa experiência e também consultando alguns gestores, nós chegamos à conclusão de que existem 4 pilares. 4 coisas fundamentais que todo gestor de Comex deve ter em sua operação, sem falta. Infelizmente, pelo menos as 4 coisas são poucos gestores que têm e nós queremos compartilhar isso com você. Nós queremos passar para você, gestor de Comex, quais são esses 4 pilares de um bom departamento de Comex. O primeiro pilar, junto com esses gestores, nós chamamos de controle. O que queremos dizer com isso? A ideia é que você tenha realmente, especialmente no caso dos processos correntes, dos embarques correntes, que você tenha essas informações muito em mãos, você e sua equipe. Por exemplo, se tem algum embarque que começou a ficar atrasado, você realmente é o primeiro a saber, ou um dos primeiros a saber, ou um dos últimos a saber? O deadline dos processos críticos são bem conhecidos, toda a sua equipe realmente sabe? O status, na verdade, de cada embarque é bem conhecido, não só pelo analista que está cuidando, mas por todos ali da sua equipe. Já vi, por exemplo, algumas empresas que têm um quadro branco ali na sala do gestor ou da equipe, onde se coloca ali os embarques críticos, a data deles e faz um acompanhamento certinho do status desses embarques. É isso que nós queremos dizer com controle, sim. E isso, inclusive, funciona. Mas o que nós gostaríamos de recomendar aqui já pensou em usar um sistema para isso? Existem alguns sistemas no mercado. Talvez algumas empresas usam para fazer ali a gestão do seu Comex alguma parte do seu próprio MRP. Algumas empresas usam o SAP, por exemplo, mas todos nós sabemos, não é uma ferramenta tão adequada para uma equipe que cuida de importação e exportação de uma indústria. Outras empresas utilizam o sistema do despachante. Com certeza isso ajuda, mas também não é o ideal. Por quê? Porque o sistema do despachante não tem relatórios no formato, na velocidade e alertas automáticos eletrônicos como esses que estamos descrevendo aqui.
Então, nossa sugestão é: pense em ter um bom controle da sua operação, se possível, utilizando um bom sistema, mas um sistema voltado para importadores, para indústrias importadoras e exportadoras. Com certeza, isso vai te ajudar muito. O segundo pilar são relatórios gerenciais. Esses gestores nos ajudaram, deixaram bem claro a importância que tem para a operação e inclusive para você, como gestor de Comex, ter relatórios gerenciais. Por exemplo, se te perguntarem quantos processos de importação e exportação você tem por mês, é muito comum a gente ouvir assim, mais ou menos tanto, e quando vai na prática ver, o número não era bem assim. Se perguntar então por modal, o peso, aí muitos começam até a se perder nesses números. Um outro relatório importante, o custo logístico de toda a sua importação e exportação. Um custo que você, como gestor de Comex, é o responsável. Tem realmente certeza de qual é esse custo? Tem relatórios mostrando isso? Isso realmente é muito importante. Então, o que nós gostaríamos de sugerir? Que você realmente tenha uma estrutura para ter esses dados, para ter um banco de dados trabalhando para você com essas informações. Ter uma estrutura, por exemplo, como um BI, um Business Intelligence associado ao seu sistema, ao seu controle, que vai gerar esses relatórios de um jeito prático, automático e rápido para você. É uma sugestão. Ou ter alguma outra ferramenta ou relatório dentro do seu sistema ou adicionada ao seu sistema. Imagine, por exemplo, para você ver a importância desse tema. Imagine que você está diante do seu diretor e ele te faz uma pergunta de um dado específico. Imagine que em alguns segundos, com alguns cliques, você pega o seu smartphone, o seu tablet ou o seu próprio notebook e responde para ele mostrando um relatório gerencial desse dado, como por exemplo o custo do mês anterior e quanto está o custo desse mês das suas importações e exportações da sua operação. Olha o impacto disso e a importância que realmente esses dados têm. Inclusive você vai poder usar essas informações no seu dia a dia de várias maneiras gerenciando a sua operação. Então essa é a segunda dica, esse é o segundo pilar para ter um bom gerenciamento do seu departamento de Comex. O terceiro pilar que esses bons gestores nos ajudaram a entender é a garantia de compliance. O que queremos dizer com isso? O custo logístico de importação e exportação, como sabemos, é alto. Muitas vezes fica apenas abaixo do próprio custo da matéria-prima, em alguns casos abaixo da folha salarial de uma grande empresa e olhe lá ainda. Sabemos que estamos mexendo com uma soma alta de valores e a importância disso. Então faça uma análise da sua operação. Se você mesmo fizer um amostral, uma conferência de algumas cobranças, comparando com os tarifários acordados com os seus provedores, quanta divergência isso vai demonstrar? Já parou para pensar nisso? Os seus tarifários, por exemplo, são claros, muito claros para você, para os seus analistas que talvez façam algumas conferências, e estão interpretados da mesma forma, inclusive, pelos seus provedores? Ou será que você, como muitos fazem, confia cegamente que todas as suas cobranças estão corretas e autoriza esses pagamentos sem conferência? Então, bons gestores de Comex não deixam isso acontecer. Essa é a nossa sugestão, esse é o pilar. Você deve conferir, ter uma estrutura para conferir 100% das cobranças, tarifa a tarifa, para ver se elas estão realmente de acordo com os tarifários acordados e vigentes. Faça essa conferência realmente detalhada. Muitos fazem uma conferência do House, do BL no pré-alerta, mas todo pagamento que se manda, que se autoriza realmente fazer, é feita uma conferência 100%. Você pode usar a sua estrutura para fazer isso, alguém interno, ou você pode contratar uma empresa terceirizada, especialista para fazer esse trabalho. Infelizmente, temos visto alguns casos assim, alguma auditoria interna pega uma tarifa cobrada errada e em várias cobranças de um fornecedor. Não deixe isso acontecer com você, porque imagine o impacto disso para a diretoria. Alguém de fora do seu departamento apontar uma cobrança errada assim, que foi autorizado e que foi pago. Na verdade, isso coloca em xeque, em dúvida, todos os pagamentos que você autoriza e, por que não, até mesmo a sua operação. Então não deixe isso acontecer. Trate com a devida seriedade essa questão de conferência 100% de tudo que você vai pagar para ver se está de acordo com o que está acordado. O quarto pilar que bons gestores de Comex não deixam de ter
são projetos. Por quê? Porque projeto é algo que traz resultado operacional, resultado em termos de economia para a empresa e também de reconhecimento para você e para a sua equipe. Então faça uma análise. No último ano, por exemplo, quantos projetos você teve no seu departamento? Será que você conseguiu reduções de custo? Conseguiu alguma melhoria operacional? Então, todo ano o gestor de Comex tem que pensar nisso. Na verdade, o ideal é que cada analista do departamento esteja envolvido em pelo menos um projeto. Projetos, como dissemos, operacionais, como por exemplo, será que há margens para consolidações em fretes nacionais de remoção ou mesmo lá fora? Será que há margem para trazer mais materiais em modais diferentes que ficariam mais baratos, por exemplo? Será que o transit time está legal ou precisa ser melhorado em algum aspecto? Então essas análises operacionais, também projetos de redução de custo, envolvendo bids às vezes, imagine quanto resultado que isso realmente traz. Então esse é um pilar importante que você deve fazer, porque isso traz resultado e vai ajudar em muito na sua carreira e no seu reconhecimento perante toda a sua empresa e a sua organização. Em conclusão, temos certeza que se você der atenção a esses 4 pilares, esses 4 pontos, tiver um controle eficiente, talvez usando um sistema, tiver relatórios profissionais, gerenciais, garantir a questão de pagamentos corretos, ou seja, compliance, e tiver projetos na sua operação, o que vai ser inevitável ao seu sucesso é a sua alavancagem na sua carreira. Já vimos e até pegamos comentários de gestores falando isso, que quando dão atenção a esses pilares, a esses pontos, o que é inevitável é isso, é o crescimento dentro da empresa. Não só isso, o crescimento profissional, pessoal e também dos seus analistas, de toda a sua equipe. E é isso que nós desejamos que aconteça também com você. Não sei se você está vendo esse vídeo no YouTube ou no nosso site, o que nós gostaríamos de pedir para você agora é, deixe a sua opinião. Ela vai ser muito legal, muito bacana para nós, para quem acompanha aqui esses vídeos. Deixe a sua opinião talvez sobre cada um desses pontos, se você quiser, aqui embaixo de alguma forma. Se tiver alguma dúvida que também quiser colocar, tenha certeza que nós vamos dar atenção e vamos retornar para você. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Obrigado pela sua atenção e nos vemos num próximo vídeo.